Hoje, meu nome é Danilo, né, Danilo de Lima, trabalho aqui na empresa Solution, Soluções e Análise de Dados, e hoje nós vamos passar o nosso webinar Limpeza e Validação de Dados no FME. Pessoal, existe aí no aplicativo que vocês estão utilizando, tá, no GoToMeeting, o bate-papo, né, que vocês podem acionar a gente, inserindo as suas dúvidas, né, seus questionamentos em relação ao que nós vamos falar aqui no nosso webinar. Tudo bem? Então pode soltar as suas perguntas, dúvidas, para que possamos responder assim de uma melhor maneira, né, e as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem sou eu? Né? Um briefing bem rápido. Bom, meu nome é Danilo de Lima Veneziani, né? Tenho experiência aí de mais de 11 anos na plataforma FME, treinamentos ministrados presencialmente, remotamente, né, em diversos clientes, mais de 70, já aumentamos aí esse quantitativo por conta da pandemia, e visto que os nossos clientes estão trabalhando no home office, consequentemente os treinamentos estamos ministrando de uma maneira online, sem perder a nossa qualidade e credibilidade com os nossos clientes. Certificações FME Professional e Trainer, são as certificações oficiais, aí fornecidas pelo fornecedor Safe Software. Bem rapidamente, para quem não tem pessoas novas aí, Solution. A palavra Solution, né, vem aí da concatenação, né, do prefixo e sufixo das palavras Solution e Spatial. Aí veio o nome da nossa empresa, Solution. A Solution está situada na cidade de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, próximo à capital São Paulo, mas atendemos, né, presencialmente e remotamente os nossos clientes. Tá? O que fazemos, né? A Solution, antes da gente entrar ali em limpeza e qualidade de dados, realizamos, né, a transformação do dado até o processo da tomada de decisão, né, pessoal? Isso acontece muito, né, com os nossos clientes. A partir do momento que nós temos os dados, precisamos aí extrair as informações que, diante aí das informações que nos foram apresentadas, temos o conhecimento dos dados para aí sim a tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. E o nosso assunto, né, o assunto de hoje do nosso webinar tem tudo a ver com esse gráfico aí, com essa imagem aí que a gente está vendo. Porque nós trabalhamos com os dados ali no início, né? Ali no início desse desenho, porque nós precisamos, para ter uma tomada de decisão correta, precisamos que os dados estejam higienizados, validados. Aí que entra o tópico do nosso webinar. Esse tema de limpeza, né, pessoal, de limpeza, qualidade de dados, é um tema muito extenso. Tá? Poderíamos fazer só um workshop, né, de meio período, de um dia, só falando disso, mostrando como que o FME, através dos seus transformers, né, para quem é novo aí no nosso webinar, o que são transformers, o que é o FME mesmo, nós temos no nosso canal da Solution, no YouTube, okay? Vários webinars que nós realizamos ao longo dos anos. Tá? Todos os nossos webinars são gravados, então lá tem, né, tem um webinar falando de transformers, tem um outro webinar falando o que é o FME. Então, voltando aí ao nosso tema,
nós temos, né, os transformers que vão preparar esses dados, que vão fazer o processo de validação, né, seja por atributos, né, seja por geometrias, validar esquemas de dados, validar os sistemas de coordenadas. Aí existem os transformers, existem os próprios transformers de validator, né, de validação. Então, esse é um assunto, igual eu estava falando para vocês, um assunto muito extenso aí para falarmos nesses minutos, mas tenho certeza que, se ficar alguma dúvida, né, é só chamar aí, jogar a pergunta aí, inserir a pergunta no nosso chat, que nós temos uma equipe aí disposta a responder os seus questionamentos, tudo bem? Legal. Vamos lá. E como fazemos, né? Como que chegamos, né? Aí nós temos aí a realização da transformação do dado, né? Onde nós temos os seus dados, milhares de dados, esta questão da interoperabilidade de dados, né, pessoal? FME, lê mais de 450 dados de entrada, escreve em 450 formatos diferentes, interoperabilidade de dados, IoT, nuvens de pontos, rasters, vetores, dados tabulares, vou fazer processo de geocodificação. Bom, pessoal, realidade aumentada, reconhecimento visual, machine learning, está forte aí no FME, né, desde o ano passado. Então, né, para gerar dados para dashboards também, mapas. Bom, essa é a facilidade da ferramenta FME por possuir as suas funcionalidades. Mais de 500 transformers, mais de 500 caixinhas prontas, definidas, no qual você vai realizar drag and drop. Durante o nosso webinar de hoje, nós vamos mostrar 3 fluxos, 3 workspaces em funcionamento para mostrar essa questão da limpeza de dados. Consequentemente, vocês vão ver, para quem não conhece o FME funcionando na ativa. E os especialistas em Spatial ETL, Data Science, né, preparados para gerar, construir de uma melhor maneira os nossos workspaces para atender os nossos clientes. Tudo bem, pessoal? Então, um overview, né, do nosso tema de hoje. A validação de dados é uma parte essencial de qualquer tarefa, né, de tratamento de dados. Esteja você em campo coletando as informações, né, analisando os dados ou preparando para apresentar as partes interessadas aos seus gestores, né? E esse overview né, resume o nosso web. Então, onde nós temos que, não importa se nós estamos aí usando o FME né, em real time, coletando as informações, coletando informações de algum portal, de um servidor, coletando informações que estão na nuvem, você precisa trazer para o mundo FME para fazer as validações, né? Validar, limpar os seus dados. Poxa, eu peguei lá com o FME, capturei alguns dados em JSON, por exemplo, que estão vindo aí de... Vamos colocar o exemplo. Construí um workspace onde estou pegando, né, de minuto a minuto, informações do GPS de carros que estão andando ali, no real time, minuto a minuto. Quando vem e nesse formato está em JSON. O protocolo tem JSON. Eu preciso pegar esse JSON, avaliar esse JSON, limpar, fazer um processo de validação para depois espacializar esses carros a partir das informações de latitude e longitude. Então, nós temos aí, né, esta questão da validação, analisar, coletar os dados, analisar esses dados e preparar, né, para mostrar a quem interessa esta questão dos dados já prontos, já validados, não é, pessoal?
E assim, antes da gente falar o que é validação de dados no FME, um checklist muito interessante, de uma maneira muito prática, para mostrar o que há, né, que nós conseguimos fazer aí no FME. Mas antes de abordar aí, né, por experiência aqui da Solution, né, os nossos clientes, encontramos em 90% o problema dos dados. Olha, tem uma acentuação, né, tem um espaçamento, né, entre letras que não pode ter, o operador escreveu de uma maneira errada as informações, uma planilha, eu preciso limpar isso antes de gerar antes de colocar essas informações tabulares em um banco de dados, né? Então, você, com o FME, cria a rotina, né, para fazer a limpeza desses dados, né? Então, você vai e constrói o workspace que vai validar os atributos, né? E aí sim, para poder gerar para o banco de dados e tal. Então, o que é validação de dados no FME? No FME, pessoal, nós conseguimos validar o quê? Olha só, o esquema do dado, né? Qual que é o formato que está esse dado que você recebeu do cliente? Né? Quais são os atributos que estão presentes nesse dado? Né? Qual que é o tipo? Né? O tipo do formato, ele é char, ele é inteiro. Né? Você pode validar isso daí, construir um transformer customizado. Para quem não sabe, transformer customizado, pode deixar a pergunta aí que a gente depois explica. Entre em contato com vocês. Crie um transformer customizado para fazer o processo de validação, né, só de esquema do dado que você está recebendo. Os valores dos atributos, isso a gente encontra muito, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma planilha e eu preciso colocar essas informações no banco de dados. Só que esse banco de dados, pessoal, conforme um padrão, um modelo de negócios que o cliente nos passou, os valores dos atributos no banco de dados não podem estar nulos. Então, você usa transformers para fazer a validação se existem valores para os atributos que estão chegando. Então, se tiver nulo, você faz o quê? Você aponta a saída de erros, manda por e-mail, que dá para fazer isso no FME, ou não, tenta consertar aí no FME. Se tiver valores nulos, você seta uma flag, um valor, para poder gravar no banco. Né? Qualquer valor, aí depois você olha no banco e tal. Mas você pode fazer isso, gerar saídas de erros para os usuários ajustarem e depois rodar de novo no seu fluxo, ou tentar arrumar aí no FME. Identifica os valores nulos, aí depois vocês tratam de uma maneira, inserindo uma tag de erro para depois gravar no banco, né? Existem essas possibilidades, né? Apontar o erro e arrumar. Geometrias. Isso é muito interessante também, né? Fazer a validação de geometrias. Olha, eu recebi um arroamento. Vamos lá, eu recebi um arroamento e nesse, né, um shapefile de linhas. Só que existem muitas microlinhas. Eu posso arrumar isso daí, eu posso identificar e arrumar isso daí no FME. Eu recebi essas microlinhas, e essas microlinhas possuem, tem trechos que não foram ligados por erro de vetorização. Eu posso validar isso daí no FME e dar um snap no vertex mais próximo. Dá para fazer isso no FME? Dá para fazer isso no FME, né, pessoal? Validar se o que eu recebi da WG possui ponto, polígono, que tipo de geometria, né? Se possuir uma geometria que seja diferente, por exemplo, de ponto e linha, eu gero uma saída de erro. Né? Padrões, aquilo que os modelos dos negócios do cliente, geralmente o cliente passa para a gente o que ele quer, e nós montamos o processo de validação de um
de uma maneira bem documentada, com bookmarks, né? Para facilitar aí, facilitar a interpretação do usuário do FME e do cliente também. E o que é aquecer, né, pessoal? Validar dados tabulares, no caso de dados tabulares, por exemplo, checar a integração entre detalhes espaciais. Por exemplo, eu recebi lá um talhão, né, um shapefile de talhão, isso para o agronegócio, e eu tenho que validar se as zonas, né, estão tocando os talhões. Eu quero verificar se o arroamento está tocando esses pontos. Relacionamento espacial. Vou validar isso daí. Primeiro, eu vou fazer uma limpeza, né, das geometrias, se estão realmente, a topologia em si, se estão tocando, né? Contém, aí existem transformers só para relacionamento espacial, validação espacial, pessoal, né? Isso daí. O que não for aderente ao nosso projeto, a gente gera uma série de erros que a pessoa, o usuário, tem que arrumar ou tentar arrumar no FME. Tudo bem? Aqui nesse checklist, é muito interessante, Geospatial Data Validation. Olha, por exemplo, esquema que nós podemos fazer no FME. Validar o feature type, a camada, quantas camadas tem, sistema, né? Sistema de coordenadas, geometrias permitidas, checar valores de dados, valores, os tipos deles, né? Se tem valores duplicados, né? Validar geometria, intersecções, generate corrupt geometries, geometrias nulas. Bom, pessoal, dá para fazer muito processo de validação no FME. Né? Transformers para validação aqui, ó, alguns transformers muito interessantes, por exemplo, Attribute Validator, que você valida, como o próprio nome diz, o tipo do atributo. Olha só que interessante. Eu vou abrir o FME aqui. Aqui, perfeito. Aqui, Attribute Validator. Vou escrever. Deixa eu só ver o que está aparecendo aqui. Perfeito. Vamos lá. Validator. Ali do lado direito tem uma pequena descrição, muito interessante também para a gente poder acompanhar, né, o que cada transformer faz. Attribute Validator. Aqui, ó. Você escolhe o atributo que você quer validar, o atributo que está chegando, e as regras de validação. Aqui, ó, você pode verificar o tipo do atributo, pessoal. Olha, eu quero validar se é string, se é data, se é inteiro. Porque se não for inteiro, o que eu faço? Está vindo a saída valid. Aí você tenta ajustar para inteiro. Está float. Poxa, tenta ajustar isso daí. Né? Outro tipo de regra de validação. Case change, né? Se está uppercase, lowercase, se está todo mundo em caixa alta, né? Se tiver em caixa baixa, lowercase, você pode utilizar um outro transformer para deixar todo mundo em caixa alta. Né? Regras de validação. Este transformer, Attribute Validator, é muito interessante para validar. Por exemplo, eu quero verificar se o atributo vamos lá, logradouro tem valor. Olha lá. Eu escolhi em Attributes to Validate. A regra de validação, has a value, e mando processar, mando verificar. Né? Outro transformer interessante, conforme a nossa apresentação, Geometry Validator. Esse Geometry Validator é muito interessante também, porque, como o próprio nome diz, valida geometria. E o legal dele é, né? Você tem aqui as regras, né? Aliás, você tem aqui, ó, tipos de detecção, tá? De validação. Você pode customizar, ou seja, quando você seleciona Custom, apresenta aqui várias opções, na qual você pode validar suas geometrias. Por exemplo, pontos, né, duplicados, sei lá. Legal. Aí você, aqui em Parameters, você vai
colocar, por exemplo, a tolerância das camadas dos pontos aqui no caso Z. Se você escolher All, né, ele vai mostrar, pessoal, todos os tipos de validação existentes para a geometria. Né? Olha só que interessante. Todos. Aí você pode escolher os valores dos atributos, né, que você quer validar. Regras de OGC, padrão OGC. Tem como validar no FME? Tem sim. E o tipo até de versão aqui no OGC, Valid Compliant. Então, você pode verificar, né, o tipo de validação OGC. E o legal desse transformer é todas as feições que passaram foram validadas conforme as regras que você selecionar aqui. O que falhou, o que foi reparado, porque a partir do momento que você seleciona aqui o tipo de regra, você pode pedir para ele tentar forçar, validar, né, ajustar para você. Aqui, ó, attempt, repair, yes. Então, ele vai tentar ajustar isso para você. Repara, né? O tipo de erro, feição dupla, como chama? Duplicado, aí ele vai gerar uma saída de erro que chama insert, que você pode customizar, renomear, com a lista de possíveis erros. Erro de geometria, elemento duplicado, não passou nas regras de validação da OGC, padrão OGC, por exemplo. E ele, então, armazena o tipo de erro. Olha que interessante. Um outro transformer muito interessante é o matcher. Esse transformer matcher, ele verifica, pessoal, eu tenho um exemplo usando ele, muito interessante, de validação. Ele verifica os elementos que estão duplicados. Imagina a seguinte situação, ali o cadista no AutoCAD está criando o seu arquivo DWG e ele, sem querer, duplicou um ponto. E no banco de dados não pode ir, elementos duplicados e tal. Então, você tem, neste Transformer Matcher, a validação de geometrias duplicadas. Se ele identificar a geometria duplicada, ele tem as portas de saída para separar essas informações para você. A gente vai ver na prática. Spike Remover, muito interessante também quando você está trabalhando com dados lineares, aí, por exemplo, curvas de nível, que tem os spikes nestas linhas, né? Tem como encontrar spikes, né? A partir de um ângulo aí da linha. Você pode ajustar, remover esse spike, ajustando assim a vetorização. Isso é muito útil que a gente utiliza, esse Spike Remover, pessoal, para validação de curvas de nível, tá? Que a gente recebe dos nossos clientes. E existem outros transformers, tá, pessoal? Aqui, ó, validação espacial, né? Aqui, ó, entre elementos que estão aqui, ó, Spatial Relator, validação de geometrias, aqui, ó. Se eu digitar overlayer, olha só a quantidade de transformers para validação de geometrias. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero verificar área com área com área overlayer, linha dentro de polígonos, line com área overlayer, né? Por exemplo, ponto dentro de áreas. Aqui, ó. Eu entro com os pontos aqui, as áreas aqui nesta segunda porta de entrada, e ele vai soltar um atributo que chama underline overlaps para identificar se existe relacionamento espacial dos pontos com as áreas. Olha que interessante. E outros transformers só para validação de geometria. Tudo bem, pessoal? Opa, vem aqui. Legal. Ok, apresentação. Validação de atributos. Um exemplo. Olha que interessante. Aqui do lado esquerdo, em endereço, nós temos duas colunas.
chama endereço, que veio assim do nosso cliente, Avenida Engenheiro Francisco José Longo Jacareí, olha só, acentuação, né? Excesso de acentuação até. E do lado direito, a nossa coluna com o endereço ajustado. Olha só, todo mundo em caixa alta, retiramos a acentuação. Olha que interessante. Como que essa mágica aconteceu, né, pessoal? Se nós olharmos aqui, no nosso workspace, deixa eu abrir aqui, fluxo. Opa, aqui nós mostramos esta validação de atributos. Aqui. Vamos inspecionar esse dado de entrada que é um CSV. Imagine, nesse CSV nós temos vários atributos, né? Então, nós precisamos limpar, né? Higienizar essas informações que estão em CSV. Tá? Vamos inspecionar no nosso FME Data Inspector. Já estou utilizando a 2020.1. Precisa de uma atualização do FME, manda e-mail para a gente. Né? Tem dúvida em qual Transformer pode fazer esse tipo de validação, esses tipos de limpezas e validações? Manda e-mail para a gente, pessoal. Tá? Aqui, ó. Olha que interessante. Várias apresentações. Olha esta linha 17. Caçapava. Na verdade é rua, Caçapava. O que acontece? Começou com caixa baixa, depois caixa alta, caixa baixa. Então, vocês vão higienizando, retirando essa situação, né? E depois, deixando todo mundo em caixa alta, caixa baixa, né? E nós utilizamos um transformer muito interessante que chama String Case Changer. É um transformer, né? Que nos possibilita o quê? Escolher o atributo e falarmos em parameters o que nós queremos. Todos os valores de endereço em caixa alta ou em caixa baixa, ou em title case, que é o quê? O início, né? Maiúsculo, depois tudo minúsculo, ou full title case. Para cada palavra, o início com letra maiúscula. Por exemplo, meu nome, Danilo de Lima Veneziani. O D do Danilo maiúsculo, né? O meio D também. O Lima, o L maiúsculo, e o Veneziani, o V maiúsculo. Full title case. Então, estamos deixando todo mundo em uppercase. Vamos ver aqui, ó. Eu vou executar com caching, né? Para quem não sabe, é execuções parciais, novidade no FME 2018. Aqui, ó. Vou executar até aqui, para a gente visualizar. 5 registros. Aqui, ó. Aqui, estou gerando um atributo. Aqui, olha o atributo aqui, ó, endereço, que é concatenação. Estamos deixando todo mundo encaixado. Tudo bem. O próximo passo, né, pessoal, é a retirada, né, da situação. Vamos retirar aqui. Ó. A gente voltar para o nosso workspace, nós temos um conjunto aqui de bookmarks, de transformers, aqui, ó, presentes nesse bookmark, para remoção de símbolos e caracteres. Olha que interessante. Olha lá. Aqui, ó, pessoal, aqui a mágica é onde a mágica acontece. Escolhemos o endereço e falamos aonde tiver a acentuação com A aqui, vai trocar para o A acentuação, o E, I, O, U. Olha que interessante. Colocamos todas as combinações possíveis aí, né? Para retirar a acentuação. E ele vai gerar um atributo. Tudo bem? Nós colocamos de add custom.
ATT Custom. Vamos mandar executar aqui. Olha que interessante. Aliás, vamos deixar apenas as colunas endereço e edit custom selecionadas. Legal. O antes e o depois. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que bem clean, né, pessoal? Aqui, ó. Tiramos toda a acentuação. Olha que interessante. Antes e depois. Legal? Aí nós usamos outros transformers, né? Para tirar o espaçamento entre as palavras. Olha só. Fazer a concatenação. Depois. Por quê? Porque tinha palavras ali que estavam com 2 espaços entre elas. Então, nós deixamos um padrão, né, pessoal? Remove espaços extras entre as palavras, né? Então, você vai e valida isso daí. Tem vírgula, quer substituir para ponto também, né? E o legal na FME é o seguinte, Danilo, esse processo aqui de validação de atributo é muito interessante, tá? E eu sei que eu vou trabalhar em outras oportunidades, eu vou ter outras oportunidades, outros fluxos que eu vou precisar dessa combinação de transformers. Eu tenho que abrir o meu fluxo, este fluxo, copiar, colar num fluxo novo e depois iniciar um outro fluxo daqui a, sei lá, 2 meses. Não, você pode trabalhar com transformers customizados, que é o quê? Salvar os transformers que você está trabalhando em um só. Tá? Por exemplo, essa combinação de transformers, olha só, ele vai gerar um transformer customizado que você vai reutilizar todas as vezes. E quando você faz isso, pessoal, ele salva lá na galeria de transformers que você pode reutilizar, mandar para o seu colega de trabalho. Aqui, ó, botão direito, selecione qual eu quero, faz eu quero. Create a Custom Transformer, coloco um nome, aqui, ó, validação, atributos, solution. Tudo bem? Coloco uma descrição daquele projeto. Legal. Aqui, ó. Pronto, aqui. Validação, atributos, solution. Aqui, ó. Validação. Aqui, pessoal, Custom Transformers, validação de atributos, solution. Eu tenho esse transformer customizado. Eu quero mandar para o meu colega de trabalho. Quando eu faço um transformer customizado, eu crio um transformer customizado, ele salva na extensão FMX, numa pasta dentro do instalador lá do FME, quando vocês instalam, que chama Transformers. Então, tem os Transformers customizados ficam lá. Manda por e-mail. O seu colega de trabalho vai receber. Olha, Danilo, eu lembro que você criou um Transformer customizado só para validar atributo. Manda para mim. Você vai lá e manda. Ou seja, você salva a sequência que você tem, que você construiu aí no seu fluxo para poder reutilizar. Tudo bem? Aí, esse exemplo é apenas para acentuação, mas aí tem validação, né, do esquema, né, validação, quantos caracteres você pode colocar também, né? Por exemplo, aqui, ó, attribute string length calculator. Esse transforma é interessante, que ele nos possibilita, né, verificar quantos caracteres tem aqui nesse atributo nome. E ele vai soltar um atributo intermediário que chama length. Vou mandar executar até aqui. O cache habilitado. Vamos inspecionar. Aqui, pessoal. Olha que interessante. 31 caracteres para esse registro. Esse outro aqui. O campo endereço. Endereço.
campo nome possui 3 caracteres. E é verdade, né? 2, 3. Aqui, ó. Você precisa validar, porque lá no seu banco de dados tem a limitação, um dado ali do shapefile. Você quer validar, né? Quantas posições tem um determinado atributo. Poxa, esse transforma é muito interessante. Também, tá, pessoal? Okay? Tem muito processo de validação de atributo. É muito mesmo. Então vamos lá, nosso tempo é curto. Um outro processo de validação, de higienização muito interessante é o fuzzy. Tá? É o quê? Aqui, ó. Quando nós queremos trabalhar com semântica. Nós da Solution recebemos aí, né, diversos dados, diversos atributos que o operador escreveu errado. Por exemplo, ele escreveu o nome da rua como Andromedo. Só que o correto é Avenida Andrômeda. Poxa, tem um 95% de similaridade. Tem como o FME identificar, a partir de uma porcentagem acima de, sei lá, de 80%, e, e trocar pelo registro certo? Tem como sim. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Gerando assim uma base limpa, né, pessoal? Similaridade aqui, ó. Deixa eu ver se eu já estou com esse workspace. Não. Aqui. Existe um transform customizado que chama Fuzzy String Compare. Como o próprio nome diz, ele vai comparar duas strings e soltar como resultado a porcentagem de similaridade. Aqui nós fizemos um teste. Aqui, colocamos um bookmark com o endereço errado, um creator para startar, e um attribute creator, aqui, Avenida Andromedo. Está errado. O endereço correto é Avenida Andrômeda. Neste exemplo, pessoal, eu utilizei 1 para 1, né? Mas, se vocês possuírem uma base limpa e né, correta, confiável, vocês podem, vem de um banco de dados, pode estar utilizando ela aqui, né? E o seu Excel, que você recebe todos os dias dos operadores, aqui como a primeira entrada, input 1, o seu banco de dados higienizado, input 2, para ele poder validar, fazer essa comparação, tudo bem? E o que identificar maior similaridade, porcentagem, opa, é a Avenida Andrômeda. Beleza, na hora que for gravar no branco, leva a Avenida Andrômeda, correto? Não, Avenida Andrômeda. Vamos lá, vou mandar executar. Aqui. Olha que interessante. Avenida Andrômeda com Avenida Andrômeda. Similaridade de 0,94%. Poxa, aqui, ó. Tudo que for mais de 90%, troca para mim. Aí eu coloco um tester, né? Um filtro, né? Aqui, ó. Aí eu mando. Aqui, deixa eu só pegar o Max. Rachel Max. Cadê? Maior ou igual? 90. Aí, ó. Maior ou igual a 90. Vamos executar. Aí eu mando no meu banco de dados. Ela passou, correto? 94. 0,94. Tudo bem?
Legal. Aqui, ó. Aqui, ó. 0,94. Legal, perfeito. Aí eu mando, quando der mais que 94%, né? É isso. É, caiu, tá chovendo aqui em São José dos Campos, muito forte, viu? Então vamos lá. Então, por exemplo, tudo que eu vejo aqui, ó, né, com o tester 90% maior que 90%, aqui, ó, eu mando, né, trocar, aqui, ó, achou o sumo de annotation, aqui, ó, se o valor de Rachel Max for maior ou igual a 0,90, beleza, troca para mim, leva a segunda opção, leva as informações do input 2, tudo bem? Aí eu coloco o dado de saída aqui, então, mando gravar, higienizado, com os dados higienizados, tudo maior que 0,90. Olha que interessante, tudo por conta desse transformer customizado. Tudo bem, pessoal? Sim? Legal, legal, perfeito. Vamos lá, ótimo. É legal esse feedback. Pode ir mandando as dúvidas aí. Tá, pessoal? Vamos lá. Então, semântica. Dá para fazer isso aí também no FMS, a validação e o ajuste. Validação geométrica, né, pessoal? A validação geométrica, né, no FME é bastante utilizada por conta do ETL. Né? Você tem aqui, a geometria inválida vem em muitas formas. Os problemas podem incluir o quê? Auto-intersecções, self-intersectors, correto? Geometrias corrompidas, né? Arco, identifica o arco no FME, né? Opa, tem a geometria arco, que você pode fazer? Você pode, esse arco está fechando, pode transformar em polígono. Tem a famosa geometria Dunnett, você quer identificar e converter para a área, para polígono. Geometrias nulas, isso acontece também, né? Você recebe o DWG, pessoal, e o DWG tem as camadas de texto lá do arramamento, por exemplo. Aí você vai identificar, tem camada nula, tem geometria nula. Você vai fazer o quê? Gera uma saída de erros, né? Vértices, extravértices, números de vértices, textura da geometria, validação do sistema de coordenadas, né? E pontos duplicados, aquilo que eu falei para vocês do match. Bom, existem inúmeros transformers só para validação geométrica, né? Aqui, ó, por exemplo, tem o Coordinate Extractor. Não é esse. É o System Coordinate. Deixa eu ver. Aqui, Coordinate System Extractor. Você recebe, você tem um projeto e você recebe dados em shapefile deste projeto. Tudo bem? E o que acontece, pessoal? Você precisa validar o sistema de coordenadas. Então, este transformer, ele gera um atributo, que é o underline coord system, que armazena o sistema de coordenadas. Tá? Aí, na frente, ok? Depois dele, você usa o tester para validar o sistema de coordenadas que ele acabou de extrair, né? Com o que você tem no padrão. O que for diferente, você pode dar um reprojector, por exemplo, depois. Aqui, eu vou fazer um exemplo para vocês.
Blank Workspace. Ok. Eu vou trabalhar com MapInfo. MapInfo. Vamos lá. Info. Tab. Os 3 pontos. Alguns parques. Legal? Eu tenho vários parques da cidade de Vancouver aqui. Tá bom? Ele tem um sistema de coordenadas. Eu vou inspecionar no Data Inspector. Olha os atributos no formato Table View. Clico em algum polígono, ele traz aqui, ó, sistema de coordenadas, o TM8310. Vou validar o sistema de coordenadas. Faz conta que eu não sei o que é esse sistema de coordenadas, conforme o projeto. Olha lá. Coordinate System Extractor. Legal. Ele vai armazenar aqui, ó, esse sistema de coordenadas. Nesse atributo, quer dizer. Aqui, ó, pessoal. Ele gerou um atributo intermediário realmente com sistema de coordenadas. Olha lá. Olha que legal. Você precisa validar isso daí. Validação de sistema de coordenadas. De todos os dados que você vai receber aí por e-mail. Né? Tem que fazer o download, depois validar. Aí você coloca um tester. Olha só. Olha a condição, hein? Se o core system for igual esse cara aqui, não. Se core system, olha só, vamos colocar um aqui. Se for igual a LL84, que é o WGS84, aqui, ó. Legal, passou, continua no fluxo. Se não, vai falhar. Não vai falhar? Olha lá. Falhou. Ele está no termo 84. Aí minha filha é o seguinte, você aponta e tenta arrumar. Aqui, ó. Validação, né? Sistemas de coordenadas. Ok? Obtenha sistemas de coordenadas, insere no atributo, intermediário. Você pode renomear ou não. Valida se o sistema de coordenadas é igual ao UTM-8310. Desculpa, LL84. Não são esses polígonos. Não estão. Poxa, e agora? Se aponta a saída de erro e manda para o usuário? Não, você usa um reproject. Aqui embaixo, no que falhou. Tudo bem? Aqui, ó. Legal? E manda todo mundo para LL84. Olha lá. O que for diferente de LL84, você vai reprojetar e continuar no seu fluxo. Continuar aqui. Pronto. Não. Continuar aqui. Não. Olha que legal. Perfeito, olha lá. LL84? Não. Então, eu reprojeto aqui e mando para o meu workspace. Olha que interessante. Legal? Maravilha. Então, um exemplo de validação de geometria, validação geométrica. Olha só que interessante. Nós temos curvas de nível. Olha só a curva de nível aqui do lado esquerdo. Se vocês olharem aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Aqui é o zoom. Olha só. Tem alguns spikes. É isso daqui. Os spikes são isso daqui. Você vem, o cara vai desenhando, o usuário vai desenhando, puxa sem querer a perninha da linha. Tudo bem? E vem aqui. Aqui também, se a gente for dando um zoom. Aqui, ó. Spikes, isso daqui, ó. Olha o zoom aqui, ó. Isso daqui, né, deixa a qualidade muito ruim da sua curva de nível. Olha só, isso é um spike grande, ó. Qual que é a nossa ideia? No workspace que eu vou mostrar para vocês. Identificar esses spikes através de um ângulo. Aí sim, ajustar. Aqui, ó, o erro, né? Vamos lá? Aqui, ó. Na validação geométrica. Identifica e remove os spikes.
Só que antes, neste fluxo, a gente vai fazer o quê? Verificar linhas duplicadas, verificar se tem microlinhas. Se tiver, a gente une as microlinhas ou elimina. Vocês vão criando esta condição, processo de validação. Identifica os spikes, né? E remove esses spikes. Vamos ver? Aqui, ó. Um fluxo de validação de spikes. Na nossa aula que eu acabei de criar para vocês. Perfeito, perfeito. Aqui, ó. Esse é um arquivo DGN, tá? Vou mandar rodar só ele, só para visualizar. Lá no nosso Data Inspector. Módulo que eu não cliquei, né? Para visualizar. Legal. Contornos. Aqui, pessoal. Aqui não está muito grande, não, mas aqui está, ó. Esse é um erro, esse é um spike, né? Vou ter outros por aqui. Tem o transformer de spike que ele vai gerar um ponto onde tem possíveis spikes. Muito interessante. E arrumar. Primeiramente, pessoal, vamos usar conforme a nossa apresentação aqui. Tá. E verificar elementos, linhas duplicadas. Com o que, pessoal? Com o Transformer Matcher. Olha que interessante. Se a gente tivesse linhas duplicadas, que o cara desenhou, deu Ctrl+C, Ctrl+V, desenhou 2 vezes, 3 linhas, eles ficariam aqui, ó, em Matched. Então, eles estão aqui, parados. Né? Eu posso gerar o quê? Posso colocar uma saída de erro, né? Tudo que foi duplicado. Né? Identificação de microlinhas. Aqui, pessoal. Tem um transformer que vai calcular o tamanho das linhas, que é o Length Calculator. Ele armazena o tamanho em um atributo que chama underline length. Aqui, ó. Vou mandar executar até aqui. Aqui, ó. O tamanho de cada linha. Tá bom? Eu uso o Transformer Tester para validar. A partir do atributo length, tudo que for menor ou igual a 10 metros, opa! Né? É algum erro, né? É algum erro aí. Aí eu posso, né, utilizar depois, né, e um outro transformer para ajustar isso daí. Aqui eu vou colocar diferente. Né? Eu vou colocar tudo que for maior ou igual a 10 metros, correto? Beleza. Se tiver microlinhas, elas vão estar aqui, em Fallet. Tudo bem? Aí eu posso arrumar, né? Aqui no FMA. Aí eu uso o Line Joiner para unir essas microlinhas, por que não? Olha lá. Line Combiner, né? Aqui, ó, Line Combiner, aqui embaixo. E depois eu mando de volta no fluxo. Olha que interessante. Vamos mandar rodar aqui, até aqui. Execuções parciais. Novidade da FME 2018. Vamos lá. Não tem microlinha. Não tem linhas menores que 10 metros. Tem tudo linhas maiores ou igual a 10 metros. Tudo bem, pessoal? Mas, se tivesse microlinhas, eu ia tentar, com o Line Combiner, unir as microlinhas, as linhas que estão se tocando. Legal. Validação de spikes, pessoal. Olha só que interessante. Ele fez o uso do Transformer Spike Remover, aonde de 47 linhas, 40 linhas não tem spikes. Olha só, tanto é que ele jogou na porta de saída unchanged. Não mudou em nada. Vamos visualizar. Essas linhas aqui, ó, não tem spikes. Tudo bem? Só que 7 linhas possuem spikes. Aqui, ó. Vou clicar aqui.
Estas linhas aqui possuem spikes. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu gostaria de ver os pontos que ele cria aqui embaixo no Statistic Calculator para mostrar os spikes. Olha só. Aí aqui no Data Inspector. Data Inspector, pessoal, aqui, ó. Eu tenho que colocar executar. Eu vou ter os inspectors saída e número de spikes identificando spikes. Identificando spikes, ele já... Eu vou colocar o ícone aqui, ó. Tudo bem? Vai ficar melhor aqui a inspeção. Aqui em cima, olha só, erro de vetorização, né? Spikes. Beleza? Tudo bem? Legal. Perfeito. Legal. E outro. Também, né? Ó. Olha como estava isso daqui, ó. Olha que interessante a suavização que a FME fez no momento que ele identificou o spike. Aqui, ó. Saindo o resultado. Olha como é que era antes. Identificou aqui, ó. Isso. Né? Suavizou esta vetorização. Ele trouxe aqui em quantitativa, através do Statistic Calculator, ó, 9 spikes que ele ajustou. Através do quê? Do Spike Removal. Eu gostaria de gerar esse relatório, esse quantitativo, está vindo aqui do Transform Statistic Calculator em um Excel. Tudo bem. Coloca aqui o dado de saída, Excel. Gera um relatório. Por que não? E em seguida dispara por e-mail com o Transformer e-mail e o anexo do relatório. Automatização, pessoal. O FME. Limpeza, ajusta os dados e depois dispara por e-mail os resultados. Né? Vamos lá. Validação geométrica. Tem muita coisa de validação geométrica, viu, pessoal? Mas muita coisa mesmo. Encontra linhas fechadas que estão se tocando, mas você precisa de polígono. Aí tem um transformador que quer fazer isso para vocês. Eu quero verificar onde as linhas estão se tocando. Intersector. Poxa, vários transformadores de validação geométrica. Tá? E por último aqui, igual eu falei para vocês no início do nosso webinar, é um assunto muito interessante. Limpeza da validação de dados no FME, que é a AQC. Então, vamos ver aqui. FME Server Apps. Pessoal, para quem não sabe o que é FME Server Apps, nós temos um webinar que está lá no nosso canal no YouTube, da Solutio, onde nós falamos só de Server Apps. Em poucas palavras, Server Apps nos possibilita criar apps, tá, para execução de workspaces. Pode ser via mobile, com o aplicativo Data Express, ou simplesmente por browser, igual vocês estão vendo aqui na tela. Foi construído um apps para fazer validação de DWG, onde você sobe um DWG e ele vai verificar, através das regras de validação construídas no FME Workbench, via um fluxo, verificar se tem elemento duplicado, verificar se tem auto-intersecção, e ele gera um relatório em HTML. Vamos ver ele em operação? Aqui, ó. Olha que interessante. Deixa eu ver.
Aí, nós precisamos subir o DWG. Vamos subir um DWG ruim. Bad Data. Aqui, ó. Então, ele possibilita isso, essa questão do Server Apps, executar os fluxos com os dados que você vai inserindo aí por chamadas. Olha só, dá um OK, está processando. Então, nós temos aqui, ó, ele dispõe, né, em streaming de dados, e a notificação do serviço FME Data Streaming, os resultados, data validação de dados falhou, teve 57 validações erradas. Olha só. E ele mostra aonde, nesta geometria, nesse DWG, os possíveis erros. O ID da feição, cada feição tem um ID, aonde ele fala erro. Por exemplo, tem um erro de diâmetro, erro em geometria inválido, tudo através do core, do fluxo que foi construído para validar, pessoal. E ele gera um HTML. Olha que interessante. Né? Tem um casamento aí entre FME Workbench com FME Server, possibilitando esta execução via browser com FME Server Apps. E se eu for executar com um dado bom, correto, sem nenhum tipo de erro, né? Good data. Results. Validação completa. Validação de dados foi realizada com sucesso. Data e hora. Número de feições 387. E aonde eles estão no mapa. Olha que interessante. Todas as feições que falharam e não gerou nenhum relatório de erro. Esse DWG passou por todos os processos de validação. Essa é a ideia. Constrói, pessoal, o fluxo de validação, higienização e reporta de alguma maneira, seja gerando um HTML, seja disparando os resultados por e-mail, ou gera um PDF com o logo do cliente, os resultados dos atributos que não passaram. Se passou, dispara um e-mail informando para o usuário que foi validado com sucesso. Então, esta questão aí da validação e a automatização. Tudo bem? Já passamos muito do nosso horário, mas fica aí a dica, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Poxa, achei interessante aquele tópico que o Danilo falou, né? E vocês têm aí os nossos contatos. É um assunto muito interessante, esta questão aí de validação de dados, higienização, limpeza. Então, manda e-mail para a gente, que a gente tem o maior prazer de poder continuar divulgando e ensinando o uso da ferramenta para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando aí no nosso chat. Eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade. Nós estamos desenhando aí a agenda de webinars do ano que vem, no novo formato, mas com o compromisso de ser uma vez a cada mês, para fazer aquilo que nós gostamos, né? Continuar divulgando o FME para os novos clientes e para a nossa base forte de clientes. Tudo bem, pessoal? Eu tenho os nossos contatos, eu agradeço o tempo de vocês e até o ano que vem.